A partir deste horário, passamos a vos apresentar o programa evangélico A Voz do Sétimo Anjo. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Então nada temo, nada temer. Tudo é possível. Somente crer. Oremos. Amado Senhor, é no nome de Jesus Cristo que nós estamos aqui reunidos em Teu nome, neste nome precioso. E Tu disseste que onde estivesse 2 ou 3 reunidos neste nome, Tu te farias presente. Quanto mais agora, Senhor, no tempo de Tua aparição, quando tens manifestado aqui na terra a Tua própria presença, trazendo para nós o espírito de revelação e de conhecimento de Ti mesmo, quando tens vindo para ser glorificado nos Teus santos, trazendo para nós a Tua glória, a Tua mente, para mudar a cada um de nós e dirigir nossos pensamentos para um Deus vivo e verdadeiro, para que possamos ficar focalizados em um único propósito que Tu mesmo vieste realizar. Nos rendemos a Ti, Pai da glória, nesse instante, e pedimos perdão por nossos pecados, por nossas fraquezas e incapacidade, reconhecendo que nós não somos nada, mas a nossa confiança está inteiramente em Ti, Tu que és tudo em todos, e que estás aqui para nos assegurar a vida eterna, o cumprimento daquilo que Tu nos prometeste em Tua palavra. Que a leitura da Tua palavra, Senhor, que a ministração do Evangelho de Cristo possa trazer refrigério às nossas almas e mudar as nossas vidas, e transformar nossos pensamentos e as intenções dos nossos corações a ponto do nosso foco principal, que seja servir ao Senhor com alegria e adorar o Senhor na beleza de Tua santidade. É no nome de Jesus, o Teu amado Filho, que nós oramos e Te pedimos. Amém. Amém. Que a graça do Senhor possa estar com cada um de nós. Bem, é este, portanto, o culto de número 3, nossa série que estamos pregando com o sermão do irmão Brana, chamado Unidade. Em 1962, William Brana pregou este sermão. 30 anos depois, em 1992, o reverendo Brian Kushner pregou 75 sermões com o sermão do irmão Brana, Unidade. Nós já temos traduzido o número 2 para o português. E à medida que estamos traduzindo esses estudos, estaremos comentando sobre eles. Logo em seguida estarão sendo impressos e deixados à disposição. Como também o sermão do irmão Brana com o título Unidade. Alguns irmãos já o têm, e aqueles que não têm, façam pedido, porque o tempo vai passando e nós vamos imprimindo isso e deixando à disposição de vocês.
E também todos os sermões do reverendo Brian Consureca a respeito de unidade ficarão também à disposição à medida que foram ficando disponíveis, né, traduzidos. E 2 cultos já tivemos, estamos no 3º para falar sobre este assunto, e eu acredito que à medida que o tempo vai avançando, nós vamos nos aprofundando nisso. Eu disse no culto anterior, é uma questão de preocupação. Eu fiquei preocupado quando comecei a observar estas coisas, não é? Quando comecei a estudar estas coisas também. No sermão Unidade, no parágrafo 5, o profeta do Senhor citou estas coisas. Na mensagem desta manhã falarei sobre o assunto de unidade. E eu quero tomar meu tempo e tentar fazê-lo, deixar isto tão perfeito quanto eu saiba. Eu quero tomar meu tempo e tentar fazê-lo deixar isto tão perfeito quanto eu saiba. E eu desejo vossas orações, enquanto vocês estão assim unidos, significa congregados. Este foi um pedido do irmão Brana, e eu fiz esse pedido o ano passado. Que já estamos em outro ano. Eu pedi a vocês, orem por este estudo, porque neste ano que se inicia, nós vamos começar estudando estas coisas, e eu peço que vocês orem sobre isto, para que Deus nos dê um bom tempo em sua presença, para que possamos ter um bom aprendizado na casa de Deus, porque disto vai depender o vosso amadurecimento espiritual. Parágrafo 6. E agora eu desejo ler, se vocês têm a Bíblia e desejam ler comigo, o 1º capítulo de Hebreus e então Gênesis 1:26. Alguém tem suas Bíblias? Se você esqueceu em casa, tem mais 2 aqui. E deve ter mais alguma, tem mais um aqui. Se alguém desejar acompanhar a leitura. Mais uma tem do outro lado. Eu agora desejo ler, se vocês têm a Bíblia e desejam ler comigo, o 1º capítulo de Hebreus. E então Gênesis 1:26 e 7, para juntar isto. Ele quer juntar 2 escrituras. E ninguém pode dizer nada que é digno de dizer, a não ser que Deus o ajude a dizer. Nenhum homem é digno de dizer alguma coisa boa para ser dita, a menos que Deus o ajude a dizer. E isto é com a mensagem nesta manhã também, da unidade com seu povo e Deus. E agora em Hebreus, no 1º capítulo, nós leremos isto. E havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Amém? Agora em Gênesis, o 1º capítulo, e o versículo 26 e 27. Estou lendo a mensagem de unidade para vocês. Gênesis, 1º capítulo, e o versículo 26 e 27. Eu lerei. E disse Deus: façamos o homem à sua imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, conforme a nossa semelhança. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Estava repetindo, né, o mesmo versículo. Agora, nós temos aqui 2 escrituras que o mensageiro de Deus para o tempo do fim leu para o seu povo, quando ele pregou o sermão Unidade, de Hebreus 1 e Gênesis 1. E a pergunta que nos vem é esta:
por que o irmão Brana leria duas escrituras? Bem, possa ser para complementar um assunto. Mas por que essas duas escrituras juntas? O que elas têm em comum? O que você leu no livro de Hebreus e o que você leu no livro de Gênesis. Em Hebreus 1, fala de Jesus, dizendo que ele é o resplendor da glória do Pai. Não é isso? Ele é o resplendor de sua glória. Ele é o resplendor da glória do Pai. Agora, o que significa isto? Se ele é o resplendor, ele é o fulgor. Fulgor. E significa o fulgor que sai do próprio Deus. Ele é o resplendor de sua glória. Significa que ele é o fulgor que sai do próprio Deus. Agora, por que o irmão Brana? Esta deve ser, então, a nossa pergunta nesse início de estudo. Por que iria o irmão Brana partir o seu ponto sobre a unidade dessas duas escrituras? O que elas têm em comum? Hebreus 1 fala de Jesus, que é o brilho da glória do Pai. E temos que entender o significado destas coisas. A Bíblia diz que ele é o esplendor. Para explicar de uma forma mais fácil, ele é a radiação, o fulgor que sai do próprio Deus. E sendo que eu estou dizendo a vocês que sai do próprio Deus, você deve pensar numa coisa, que isto é a multiplicação da vida. Da vida só pode sair outra vida. De Deus só poderia sair essência Deus. Por isso que Deus, sendo a palavra, de Deus não poderia sair outra coisa a não ser a palavra. Deus mesmo sendo o Logos, de Deus só poderia sair Logos, que significa palavra. Assim como você era um ser humano, e de você só poderia sair outro ser humano. Não tinha por que você ser um ser humano e gerar um cachorro, correto? Um macaco. Bem, ele é o resplendor, a radiação, o fulgor que sai do próprio Deus. E a Bíblia diz que ele é a imagem, ou a expressa imagem. A imagem da expressão de Deus. Bem, o que é que ele diz aqui? O que é Deus? William Brana nos ensina que Deus é a palavra. Então, quando ele diz que Deus julgará o mundo por Jesus Cristo e ele é a palavra, aí você diz, não pode haver dois, no sentido de unidade de Deus. Deus, que é a palavra, gerou um filho, que também é palavra. A palavra de Deus em manifestação, a palavra de Deus expressada. Mas quando estamos tratando da palavra referindo-se ao próprio Deus, citamos João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo. E quando queremos falar do Filho, que saiu do Pai, diz, e o verbo estava com Deus. E para mostrar que aquele que sai de Deus é também a palavra, tal como Deus é, porque é uma imagem exata da personalidade de Deus, então nós lemos o resto do versículo, e o verbo era Deus. Então nós vemos aqui, porque o irmão Brana começou o sermão Unidade lendo essas duas escrituras. Nós vamos para Hebreus capítulo 1, aqui fala de Cristo, que ele é Deus. O mesmo reflexo, ou emanação do próprio Deus. Isto nos mostra a unidade, com letra maiúscula, a pura unidade com Deus. E nós vamos prosseguindo. Não se trata de dois, mas um que sai com o reflexo da fonte. Um que é a fonte da vida. E um que sai porque da fonte, a fonte está jorrando, está brotando. É como um poço artesiano que sempre flui água e nunca seca. E o primeiro que saiu, a primeira coisa que saiu daquela fonte foi o Filho Jesus Cristo. Mas logo depois tinha mais coisas para sair desta fonte. Filhos e filhas de Deus.
Vê? Que se manifestam na terra, no tempo próprio, para também manifestar a imagem do Pai das luzes. Vê? Agora, se isto é o que está nos mostrando no livro de Hebreus, o que será que tem esta outra escritura que o irmão Brando está lendo para nós aqui, usando no seu contexto de Gênesis capítulo 1? Por que ele juntou essas duas coisas? Nós vamos ler outra vez Gênesis 1, 26, para pegarmos aqui o pensamento do irmão Brando. Gênesis 1, 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua, veja, própria imagem. E criou Deus o homem à sua imagem. Isso significa, e criou Deus o homem à sua própria imagem. Ele não criou a imagem de outra coisa. Quando Deus criou o homem, Deus estava criando ali segundo a sua própria imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea, ou homem e mulher, os criou. Agora notem isso. E disse Deus, observe bem isso: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e criou Deus o homem à sua própria imagem. A imagem de Deus o criou. Irmãos, por quê? Porque quando o homem foi criado, ele foi criado à imagem do próprio Deus. Por quê? Por que o irmão Brando está usando esta escritura? Porque ele une esta escritura a Hebreus capítulo 1. Vocês podem ver ao que ele está falando. Mas quando você lê o que o irmão Brando está falando em seu sermão, você precisa entender aquilo que ele está tentando nos apontar. O que nos está dizendo aqui em Gênesis capítulo 1, está dizendo que Deus criou ao homem à sua própria imagem. Bem, disse, também no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 11, um pouquinho mais na frente, diz assim: que cada semente produza segundo o seu próprio gênero, ou segundo sua própria espécie. Gênesis capítulo 1, versículo 11. Se foi estabelecido que cada semente deve produzir segundo a sua própria espécie, a semente de trigo produz trigo, a semente do joio produz joio, a semente do abacateiro vai produzir isto mesmo, a semente de laranja vai produzir um laranjeira, a semente de maçã a maçã, vê? O do capim, o capim, não importa, se é uma semente, ela terá que produzir de acordo com a sua natureza, então terá que trazer a vida que está dentro dela à tona. Cada semente produz a sua própria espécie. Se isto é uma lei que Deus estabeleceu e que não pode ser mudada, logo ele disse: façamos homens segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. Isso significa que se cada semente produz sua própria espécie, e quando se trata do espiritual, a semente é a palavra de Deus, então o próprio Deus, como a semente primordial, a fonte inesgotável da vida, quando ela trouxe seus filhos adiante, você, homens e mulheres, que se identificariam com a natureza divina, isto mostra que assim como Deus é a palavra, você também terá que produzir a mesma espécie e também se tornar a palavra do Deus vivente enquanto estiver aqui na terra. Isto é muito sério. Isto é muito sério. E aí você compreende porque são poucos os que se salvam. Aí você compreende porque as pessoas não procuram obedecer a Deus, porque não está nelas o germe de vida eterna. Não está dentro de si o germe de vida, mostrando que é daquela semente, que é do mesmo fruto. Você pega a semente, corta a semente no meio, abre para lá e para cá, e você não encontra a vida. A vida é invisível. No entanto, pegue a semente, coloque no solo próprio, regue, e você vai ver que 2, 3, 4, 5, depende da semente, ela vai começar a produzir, e você diz: onde estava isto? Onde estava isto? É a mesma coisa que você não sabe quem é filho de Deus ou não, e você prega o evangelho como se fosse para todos, mas na verdade, como a palavra de Deus é a semente, e eu digo é a vida da semente, vê?
quando isto alcança o objetivo, alcança o terreno próprio, daí a pouco de onde não se espera, porque não se vê, não é visível, daí a pouco aquela pessoa começa a mudar de vida, a produzir outro tipo de fruto, como diz as Escrituras, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. O que aconteceu? Tinha semente de vida naquela semente. Porque sementes são várias, mas semente de vida eterna somente naqueles que são filhos e filhas de Deus. Quando no livro de Gênesis diz, então façamos o homem, segundo a nossa imagem, conforme a nossa própria semelhança, eu pergunto, o que é a imagem de Deus? Você só sabe o que é a imagem de Deus se você sabe o que é Deus. Vê? E o que é Deus? É o que está em João capítulo 1. No princípio era o verbo. Verbo quer dizer palavra. No princípio era a palavra, que é Deus. Vê? Então, em que imagem nós temos vindo? Em que imagem estamos caminhando? O Verbo, a própria imagem de Deus. Entenda que tudo diz respeito à palavra. Tudo trata-se da palavra. Vê? Agora recorde, quando o irmão Branham abriu a sua mensagem, ele abriu aquele sermão falando primeiro sobre comunhão. Isto aprendemos dos 2 cultos anteriores, correto? Dos 2 cultos anteriores. O irmão Branham começou a falar sobre comunhão. E ele disse que uma unidade vem por meio da comunhão. E ele tomou um exemplo da Santa Ceia. Vê? De tomar o pão e o vinho. Onde ele disse que comunhão não é tomar o pão e o vinho, mas comunhão é comunicar. Mas ele foi desse pensamento de comunhão e de comunicar para o outro pensamento, mostrando outra semente, mostrando algo aqui. Ele partiu de comunhão e logo em seguida mostrou a questão das 2 espécies de semente. E por que o irmão Branham fez isto? O que tem ali sobre comunhão? O que tem a ver o assunto comunhão sobre a semente que se une? É o que nós temos que compreender nas Escrituras. Observe. Aqueles que se comunicam, aqueles que estão em comunhão, sob o mesmo propósito, sendo dirigidos pelo mesmo pensamento, eles começam a se comunicar sobre aquele assunto, e você já sabe que estamos tratando aqui da palavra, da doutrina, do ensinamento de Cristo, vê? Porque eles têm o mesmo objetivo e eles rendem seus pensamentos para o pensamento divino, porque eles estão supostos a receberem a mente de Cristo. E quando não se tem isto, quando não se sente esse desejo, quando não se sente alegria para ser participante também disto, há um enquadramento muito complicado para com estas pessoas e algumas escrituras que nós vamos ler logo em seguida. Lembre-se, o irmão Branham partiu do assunto de comunhão e a semente que se unem sobre esta comunhão, ou sobre esse companheirismo, através da comunicação. E este comunicar-se, eu disse no culto anterior, não se trata de um monólogo onde apenas um fala e o outro fica calado. Trata-se de realmente uma comunicação. Um fala, depois para, o outro responde, e o outro cala e escuta. Então estamos tratando aqui de Deus mesmo falando, e você ouvindo e dizendo, sim, Senhor, eu creio que isto é a verdade. Deus não fala sozinho, nós falamos juntamente com Ele, pontuamos a sua palavra com um amém, porque sabemos que isto é o assim diz o Senhor. Pois bem, vamos ver aqui nas Escrituras em João capítulo 8, você que tem sua Bíblia, João capítulo 8, versículo 37. Vamos ver por quê, o que tem a respeito de comunhão e a semente que os une. João capítulo 8, versículo 37, está escrito assim na palavra de Deus. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me. Matar-me. Jesus está conversando ali com aqueles fariseus que estavam o questionando e dizendo que eram filhos de Abraão. E Jesus disse, bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, no entanto, vocês procuram me matar, porque a minha palavra não entra em vós. Eu não sei a tradução que vocês estão lendo, se está entra em vós. A do irmão Manuel está assim,
não entra em vós. Observe isso aqui. Vocês são descendência de Abraão, pelo menos na linhagem natural são. No entanto, estão procurando me matar. E Jesus disse a razão por que eles queriam matar a Jesus. Era porque aquilo que Jesus falava, a comunicação que Jesus tinha para eles, não penetrava. Não entrava. Se não entrava, não tinha como germinar para que houvesse uma fecundação. Como pode, através de um conhecimento entre homem e mulher, se o germe de vida não entrar em comunicação com o óvulo, como pode aquilo ser fecundado e gerar uma vida? Se existe uma barreira que tapa, se existe algo que impede a fecundação, então jamais aquilo poderá, vamos dizer assim, gerar uma vida. O Mombrana fala tanto sobre o ovo, e ele diz, você pega o ovo de uma galinha, e ele pode estar tão saudável como qualquer um outro. Mas se ela não tem estado com o macho, com o galo, aquele ovo, ele apodrecerá, jamais nascerá. Pode colocá-lo debaixo da galinha e ter o calor próprio, e seja o que for, mas aquilo não tem vida, porque não houve uma fecundação. Então não importa o quanto que as pessoas escutem, não importa o quanto que elas escutem a palavra de Deus, se não penetrar aquilo em suas mentes, e eles não estiverem dispostos a mudarem seus próprios pensamentos, e aceitar a vontade de Deus, a palavra de Deus, aceitar a mente de Deus, não tem como haver a fecundação, a vida não entra ali na semente, para que ela possa germinar e dar fruto. E Jesus estava mostrando porque eles estavam dispostos a matá-los, e mataram, e crucificaram. E aqueles que estão dispostos a crucificar a palavra outra vez, eles ouvem a palavra, eles escutam a mensagem, eles escutam a doutrina, no entanto, é como linguajar diferente, e eles não entendem, estão cegos, com os ouvidos tapados para isso. Procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Então, neste versículo das Escrituras, nós estamos vendo aqui duas coisas. E essas duas coisas são duas sementes. Por que eu digo duas sementes? Porque temos aqui dois pais. Não é verdade? Olha as Escrituras, deixe-me ler de novo. Eu falo do que vi junto de meu Pai. Bem, isto é Jesus referindo-se ao Pai Celestial. Aquele ser que ele disse que também era nosso Pai. Não é assim? Ele disse, meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. É a este que Jesus está se referindo, dizendo, eu estava junto dele, eu ouvi dele. E aquilo que Jesus ouviu junto do Pai, era isso que não estava conseguindo fecundá-los. E por que não? Jesus está dizendo por quê. Vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Então, eles tinham outro Pai diferente do Pai de Jesus Cristo. Então, era uma semente diferente. Versículo 39. Responderam e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Entenda que não estamos tratando aqui de qualquer pessoa. Eram religiosos. Não eram prostitutas, não eram ladrões, não eram estrupadores, não. Eram pessoas religiosas, pregadores, líderes religiosos. Porque são esse tipo que hoje está outra vez crucificando a palavra de Deus e se dizendo que é filho de Deus também. No entanto, suas obras, quando eles agem, mostram que eles não podem ter esta unidade com Deus, porque a natureza deles é diferente da natureza divina. Observe. Jesus disse, né? Versículo 39. Responderam e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhe, se fosses filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. Bem, se Abraão fez uma obra, e as suas obras é obras de fé, então a semente de Abraão teria que produzir a mesma coisa, não era? Porque cada semente produz sua espécie. E como pode Abraão ter crido em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e aqueles que dizem, olha, Abraão é meu pai, e estão vivendo agora diferentemente? Meus amigos, possa ser que você seja filho de um filho de Deus.
E por que será que dois estarão numa cama, um será deixado e outro será levado? Por que será que estarão dois trabalhando no campo, um será tomado e outro será deixado? Por que será que estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado? Por que será que vai o pai e fica o filho? Por que será que fica ou que vai o filho e o pai fica? Por que será? Oh, mas ele é meu pai, ou ele é minha mãe, eu sou filho disso. Não interessa. Tem semente de vida lá dentro? Porque se tem, vai produzir as mesmas obras. Vê? Sou filho de Abraão. E por que vocês não agem como Abraão? Porque o que está dentro de vocês é diferente daquilo que estava em Abraão. Vê? Se fosses filhos de Abraão, faria as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras do vosso pai. 2 vezes. Jesus repetiu a mesma coisa. 2 vezes. Deixando bem claro que ali estava outra espécie. Outra semente. Vê? Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Rapidamente, eles sentiram na pele. Porque Jesus estava dizendo assim, olha, eu sou filho de Deus. E o que eu vos falo, eu ouvi do meu pai. Agora vocês estão fazendo as obras do vosso pai. Então eles disseram, opa, então com isso ele está dizendo que nós temos um pai diferente. Não, nós não somos filhos de prostituição. Nosso pai é Deus. O interessante aqui é que também esse tipo de gente chama a Deus de pai. Na hora da necessidade é quem primeiro corre. Oh meu Deus, me livra. Oh meu Deus, me acode. Oh, ora por mim. Oh, isso e aquilo. Vê? Porque também aquele homem rico estava, de acordo com a parábola de Jesus, ele estava no inferno e clamando, chamando Abraão de pai. Não pode semente de Abraão estar ardendo em chama ou em tormento. Não, senhores. Mas, no entanto, ele estava lá, mas dizendo, ô pai Abraão, que pai que nada. Vê? Nós temos a Deus como nosso pai. Nós temos um pai que é Deus. Versículo 42. Disse-lhes, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis. Num português mais claro, se vosso pai fosse Deus, vocês me amavam. Vocês cairiam de amor por mim, porque eu sou filho de Deus e estou aqui para manifestar Deus ao mundo. No entanto, vocês não me amam. Como pode Deus ser o vosso pai? Então eles dizem, mas nós amamos a Deus. E como é que amam? Nós fazemos obra de caridade, nós vamos à igreja, nós pregamos o evangelho, nós fazemos obra missioneira, nós fazemos isso, fazemos aquilo. Isso não significa que você ama a Deus. Porque a Bíblia diz que o amor de Deus é este, que guardei os seus mandamentos. Então não adianta tentar fazer as coisas para Deus sem estar guardando os seus mandamentos. Vê? Isto é querer pular o muro e não entrar pela porta. Pois bem, se vocês fossem de Deus, se Deus fosse vosso pai, vocês me amariam. Isso foi o que Jesus falou para ele. Então, pois, aí ele diz, porque eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Não parece a mesma coisa quando você está dizendo, meu filho, por que você não escuta o que eu te digo? Por que meu conselho não é válido? Por que você não entende o que eu estou dizendo? Por que é tão complicado entender o que eu estou passando? Quantas vezes eu vou dizer que dessa forma você vai para o buraco? Quantas vezes eu vou dizer que dessa forma você não vai estar bem? Quantas vezes eu vou ter que dizer que você está destruindo sua vida? Destruindo sua moral? Adianta? A mesma coisa Jesus estava dizendo para ele. Jesus estava transmitindo palavra de vida, dando a doutrina do Pai, dando o ensinamento do Pai. É a mesma coisa que estamos fazendo hoje quando estamos pregando sobre a doutrina de Cristo. E vemos o povo correndo o mesmo perigo. E falamos as mesmas coisas que Jesus falou. Por que é tão difícil compreender essas coisas? Jesus disse, por que não entendeis a minha linguagem? Por que não poderes ouvir a minha palavra? Então, não entendia a linguagem de Jesus, não podia entender as palavras de Jesus,
e não entrava em seus corações, em sua mente. E com isto Jesus deu a sentença. No versículo 44. Vós tendes por pai ao diabo. Vê? As obras que eles praticavam diziam isto. A forma que eles viviam diziam isto. A forma como eles rejeitaram o que Deus enviou mostrava isto. A incapacidade para crer e obedecer o que Deus estava falando dizia isto. Claro que nós não estamos nos aventurando a chamar quem quer que seja de filho do diabo ou raça de víbora. Mas a Escritura já deixou bem claro que se você não fizer as obras que a Bíblia diz que um cristão faz, se você não estiver disposto a mudar sua vida e entrar pelos canais exigidos por Deus, que outra esperança resta para você, a não ser o lago de fogo, uma vez que você tem rejeitado a misericórdia que Deus tem enviado? É o que a Bíblia diz, como escaparemos nós se negligenciarmos? E é o que mais nós encontramos, é negligência. É as pessoas negligenciando, colocando isto em segundo plano, quando deveria a primeira coisa. Quando deveríamos dar o primeiro lugar ao reino de Deus e à sua justiça. E o que é a justiça de Deus? Vê? Meus irmãos, olha o que Jesus disse. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Então, alguém está fazendo os desejos de alguém. Você pode pensar, as pessoas podem pensar que estão fazendo o seu próprio desejo. Quando elas dizem, deixa eu fazer o que eu bem quiser, deixa eu viver a minha vida, deixa eu viver da forma que eu bem querer fazer, eu faço porque eu quero, eu ajo assim porque eu quero, ninguém me manda, ninguém me diz, eu não sou obrigado a nada. E as pessoas se enganam a si mesmas. O diabo consegue enganá-las, a ponto delas pensarem que estão cumprindo seus próprios desejos, andando de acordo com o seu próprio pensamento. Não sabem quantas vezes, de dia e de noite, o diabo trabalha em suas mentes, em seu cérebro, colocando ali seus pensamentos, suas ideias. Porque do mesmo jeito que Deus está aqui, e Ele está dirigindo nossos pensamentos, e colocando em nós o seu juízo, a sua mente, a sua avaliação, do mesmo jeito, o diabo está aqui. E está fazendo a mesma coisa em sua semente. Ensinando-lhes como comportar, ensinando-lhes como viver, inspirando-lhes como deve atuar diante da sociedade. Deus está cuidando dos seus. Mas o diabo também está cuidando dos seus. Mas os dele, eles não sabem. Enquanto os filhos de Deus estão lutando com tudo que podem para se livrar deste mundo perverso, os filhos do diabo acham que são filhos de Deus. E acham que Deus é obrigado a aceitá-los no reino eterno da forma que eles bem quiserem viver enquanto estiverem aqui na terra. E Jesus disse, não, vós tende por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Você sabe o que é homicida? Um assassino, não é? Um assassino. Eu nunca matei ninguém. Eu nunca matei ninguém. O que a Bíblia diz? Aquele que destruir sua vida e sua alma, Deus a destruirá. Agora, como pode você acabar com a sua saúde? Você, aos poucos, está matando a si mesmo e não acha que é um suicídio? Então, pior do que isso, é um homicídio, então é um suicida, que é pior ainda. Encontramos na Bíblia perdão para o homicida, não é? Aquele que pratica o assassinato. Mas aquele que mata a si mesmo? Complicado. Vê? As pessoas correram de um extremo para o outro. E estão então matando a si mesmas. Com a desculpa, eu não faço mal para ninguém, mas está fazendo mal para si mesmo. Não tem responsabilidade com sua saúde, não tem responsabilidade com o seu corpo, com este templo no qual vive. E isto mostra que também não tem responsabilidade para com a sua alma. Vê? E por não ter esta responsabilidade, acha que Deus vai cuidar de sua alma? Cuidar do seu corpo quando a pessoa mesmo está se matando sozinho? Pois bem, ele foi homicida desde o princípio. Mas tem outra coisa aqui. E não se firmou na verdade. Então é complicado. Irmãos, nós temos fraquezas e temos falhas. E a cada dia a nossa carne
nossos desejos tentam se sobressair. E aí nós encontramos a luta da carne contra o espírito. Mas você sabe, por mais falho que você seja, mas quando você ouve a palavra, ou quando você comete algum deslize, rapidamente você cai em si e procura viver diferente, e procura passar por cima daquilo, e procura se consertar com Deus, e procura perdão de quem você magoou, e procura acerto. Porque você não quer estar em falha, você quer estar andando na luz, você quer cada dia estar firme na verdade. Não é assim? Mas tem um tipo de gente que não se firma na verdade. E Jesus disse, porque não há verdade em tal pessoa. Não tem verdade nele. Isso quer dizer, bem, se Jesus disse, não tem verdade nele, Jesus está dizendo, a palavra não está nele. Observe, e também significa, não tem semente de vida em tal pessoa. Porque ele disse, a tua palavra, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, se a palavra é a verdade, Jesus também disse, a semente é a palavra de Deus. Então, quando ele está dizendo aqui que nesse tipo de pessoa não se firma na verdade, porque a verdade não está nessa pessoa, é porque não tem a verdade, não tem a palavra, que significa que automaticamente não tem semente para brotar. Se não tem semente, então é uma coisa que não tem vida, é um ovo podre. A verdade é essa. Então Jesus continuou dizendo, quando ele profere mentira, falando do diabo, que é o pai dessas pessoas que também não têm a verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, cuidado com suas palavras. Porque às vezes você diz, não, é só uma mentirinha aí, porque senão vai ser pior lá na frente. Então, cuidado com suas palavras. Porque o diabo é mentiroso. E se ele é mentiroso, Jesus chamou também de o pai da mentira. Como pode você ser mentiroso? Como pode você ser tão fácil para você mentir e ainda se achar filho de Deus, sendo que Deus é a verdade? Adianta mentir para patrão? Não, não fui eu que quebrei tal peça, não fui eu que quebrei tal máquina. Adianta mentir para pai e mãe? Adianta mentir para a esposa, para esposo? Adianta mentir para o irmão? Adianta mentir? Sendo que você sabe que o diabo é o pai da mentira? O que queremos ganhar com tais coisas? Versículo 45. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. E assim, você pode ver a unidade entre a semente e a palavra. Vê? Há uma unidade entre a semente e a palavra. Se aqui tem uma semente, ela tem que se unir para a palavra, porque a palavra é o que dá vida, é o que vivifica a semente. Ou você percebe agora a comunhão ou o companheirismo em torno da palavra que as sementes, que os filhos de Deus têm. O que ouve a palavra de Deus, esse é de Deus. E ouvir não é simplesmente escutar o som, mas é aquele que ouve, aquele que guarda, aquele que põe em prática. Porque Tiago disse, não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. E lembrando disso, não adianta você dizer para mim que crê na mensagem, você tem que viver a mensagem. Você tem que se tornar a palavra, você tem que se tornar a mensagem. Vê? O que ouve a palavra de Deus, esse é de Deus. Essa é uma declaração tremenda, porque aqui você encontra uma comunhão da mente eterna. É através da palavra que a mente infinita e eterna de Deus mesmo vem para nos unir com Ele. Deus e sua semente, unidas em um propósito, um pensamento, uma opinião. Amém? Veja o que está escrito em 1 João capítulo 3, versículo 2. 1 João, capítulo 3, versículo 2. Está assim nas Escrituras. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2. Está já próximo do Apocalipse. Diz assim: Amados,
agora somos filhos de Deus. Lá Jesus estava se referindo àqueles que se diziam filhos de Deus, no entanto, não eram. Mas aqui a Bíblia está se referindo àqueles que são filhos de Deus. Observe. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Aqui diz que ainda não se manifestou o que temos de ser. Isto João estava falando há quase 2000 anos atrás. Mas também está dizendo que na aparição, ou no tempo da aparição, olhe como diz, mas sabemos que quando ele se manifestar. Isso estava tratando do tempo da aparição de Cristo, que é o tempo da sua manifestação. Nós estamos para entrar na mesma imagem. João está dizendo, olha, quando chegar o tempo da manifestação de Cristo, quando o Filho do Homem estiver manifesto, e você estiver de pé na presença do Filho do Homem, na presença de Deus mesmo, então você está ali para entrar na mesma imagem, para se tornar a mesma imagem de nosso Pai, porque nós o vemos e somos mudados para ser como Ele. Como é este processo? Aquilo que estava escondido, aquilo que estava oculto é revelado. E Deus mesmo entra em cena, entra em atuação e começa Ele mesmo a tratar com os seus filhos. E quando Ele se apresenta a seus filhos, Ele vem mostrando o seu caráter verdadeiro. O que na Escritura é o seu faneiro. Deus manifesta em seu verdadeiro caráter. E quando Deus manifesta seu verdadeiro caráter, Ele se apresenta com a face da palavra. Então, a Bíblia diz que nós nos manifestaremos com Ele. Você então conhece, reconhece que Deus é a palavra, a semente original, a palavra. E se você saiu de Deus, que é a palavra, você então terá que se manifestar como a palavra e ser também a imagem exata de seu Pai. Então você tem que se tornar a palavra e ser perfeito tal como Deus é perfeito. E ter a mesma mente de seu Pai. E falar unicamente as coisas que seu Pai falaria. Dizer unicamente aquilo que Deus fala. Porque foi isso que Jesus fez quando Ele manifestou a imagem exata de seu Pai aqui na terra. Isto não é para o futuro, isto não é para o passado, isto é algo que Deus está fazendo neste tempo da aparição de Cristo. Por isso que o ensinamento, a doutrina de Cristo, temos que prestar atenção a cada uma destas coisas. Quando você tem aprendido que Deus tem descido à terra para nos mudar, para dar para nós o pão e o vinho, a palavra, com o estímulo da revelação, porque Ele veio trazendo o seu próprio conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação, para que você possa entender quem é Deus e quem é você. Você sabe que a aparição de Cristo é um período de tempo mais ou menos estendido. Não temos data. Não temos data para isso. Sabemos quando começou, mas não sabemos quando termina. Poderemos até saber como terminará, mas quando não sabemos, uma vez que o tempo está fundindo-se com a eternidade. Então, se a aparição de Cristo é um tempo estendido, que é um tempo que Ele trabalha conosco aqui na terra, mudando o nosso pensamento, dirigindo nossos passos. William Branham disse: a coluna de fogo está aqui para nos dirigir ao milênio. Vê? Então nós temos algumas mudanças a fazer antes de obter a mudança do nosso corpo. Há um processo de mudança antes. Temos algumas mudanças. E no livro de Romanos, no capítulo 12, diz que nós somos transformados pela renovação da nossa mente. Primeiro tem que ser mudado a nossa mente. Portanto, nossa mente deve ser primeiro renovada.
E para poder nossa mente ser renovada, nós temos que estar dispostos a aceitar a mente de Deus em nós. E se a mente de Deus, ela não sai fora de sua palavra, você tem que começar aceitando o que está neste livro. Você tem que começar aceitando tudo que está na palavra. E tirar isso do livro e tornar aquilo algo vivente em você, para que você se torne o livro vivo, a carta viva, escrita por todos os homens. Pois bem, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15, está escrito assim na palavra de Deus: E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, nada mais de gravação? Como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Pedro está dizendo para nós que nos escritos de Paulo tem coisas difíceis que ele escreveu segundo a sabedoria que Deus lhe deu, onde os indoutos, aqueles que não têm preparação, não têm vindicação, não foram chamados para o ensino, não foram chamados para ensinar. E o que eles fazem? Eles torcem, assim como também torcem as outras escrituras. Versículo 17. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, quer dizer, vocês são avisados antes que aconteça. Vê? Se foi escrito isto há tanto tempo atrás, então ele não estava escrevendo simplesmente para o povo de sua época. Vê? João estava escrevendo cartas e enviando para as pessoas. E Paulo já tinha partido há algum tempo já, há alguns anos. E João estava escrevendo isso para o futuro. E quem lesse aquelas cartas ia saber que estava sendo avisado de antemão, antes destas coisas acontecerem. Observe. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos. De quê? Pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados, e descaiais da vossa firmeza. Quer dizer, estou escrevendo antes, avisando a vocês, que eles vão torcer as escrituras, vão torcer as cartas de Paulo, torceram até mesmo nas traduções, onde Paulo falou sobre aparição, sobre parúcia, colocaram vinda, onde Paulo falou sobre faresia. Você simplesmente pensa que é esperança e não entende por quê? Não entende o significado de faresia. Eu tenho esperança. Você sabe o que é esperança? O que é confiança? Torceram tudo que Paulo escreveu. E ele está dizendo, vocês estão sendo avisados para que você não seja arrebatado do ensinamento correto e assim caia da firmeza. Versículo 18. Antes cresçai na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como nos dias da eternidade. Amém. Bem, eu li 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15. O irmão Pedro que falou estas coisas, eu falei João, mas foi Pedro, porque eu estava confundindo aqui com outra escritura que está anotada aqui. 1 João, capítulo 4, versículo 17. Nisto é perfeito o amor para convosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual ele é, somos nós também, neste mundo. Aqui nós já pregamos com esta escritura, e eu disse, quando é que nós temos que ter confiança? Será no dia do juízo, quando as pessoas forem julgadas? Eu tenho que ter confiança quando estiver no dia do juízo. Não, senhores, esse é o dia do juízo para você. Ou você não acredita nisso? Este é o dia de juízo para nós. O dia do juízo para os outros é diferente. O dia do juízo para nós é agora. William Branham disse que todo o Novo Testamento fala desta hora. E uma das coisas que tem no Novo Testamento é esta. É tempo que comece o julgamento. E que comece pela casa de Deus. Então nós, primeiro, que nos chamamos de casa de Deus, templo de Deus, participantes do corpo de Cristo, membros do corpo de Cristo, é nós que entramos em juízo primeiro. É um julgamento que nos vem pela palavra.
E para isso o juiz de toda a terra desceu, trazendo este julgamento que é a sua avaliação. E quando ele desce na sua doxa, trazendo então o seu julgamento, o seu juízo, a sua avaliação, ele também traz para você faresia, que é confiança plena. Porque ele não traz para você condenação. Ele te traz a certeza que é teu pai e que está aqui para te dar a herança. Vê? Esta é a diferença. Nisto é perfeito o amor para convosco. Para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Por isso eu vos digo que não é lá. É um dia de julgamento que vem, e através de um amor perfeito, pelo qual Ele nos amou, a ponto de nos unir com Ele mesmo, para que possamos nos tornar uma unidade com Deus, e Ele derramou este amor em nossos corações, para que nós demos de volta este amor para Ele, e posso dizer aquela escritura, eu amo, porque Ele primeiro me amou, vê? Então o que acontece? Neste dia de juízo, quando ele tem vindo à terra trazendo o seu julgamento e avaliação. Que julgamento ele trouxe? Ele veio condenando tudo. Mesmo coisas que não estavam registradas nas Escrituras, porque naquele tempo não existia. Coisas modernas, que as pessoas dizem, mas não está na Bíblia. No entanto, o Deus que escreveu a Bíblia, desceu nesse tempo do fim, usou lábios humanos e condenou todo aquilo que a humanidade descobriram de lá para cá e colocaram em uso. Trouxe a sua avaliação sobre todas estas coisas. E o que é que acontece? Isso te dá confiança, porque ele se manifesta como uma palavra, e a palavra não falha, a palavra não passa, e você, por crer na palavra, se torna participante desta palavra, e também da natureza divina. E a palavra, que é a vida de Deus, vem a você e germina nesta semente. Porque este o óvulo foi fecundado. E o que você faz? Você também se manifesta como a palavra. Então, é por isso que a Bíblia diz, como Ele é, nós também o seremos. Mas como poderemos ser como Deus? Quando chegamos a ser a palavra de Deus encarnada. Paulo disse, não mais em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do nosso coração. Amém? Bem, vamos colocar de pé. E no culto que vem, nós vamos voltar para Gênesis 1, porque de acordo com Gênesis 1, versículo 11, como nós podemos ser como Ele, a menos que sejamos sua semente? Entenda porque o Lembrando fez essas duas junções com essas duas escrituras. Hebreus 1 e Gênesis 1. Porque lá diz, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. E agora temos lido algumas outras escrituras que diz como Ele é, nós o seremos. Como você pode ser como Deus é? A menos que só se você for semente. Porque se cada semente produz sua própria espécie, então você produzirá aquilo que Deus produz. Você não poderá produzir outra coisa, a não ser os atributos de Deus. Vê? Você é como Deus é. Mas como? Olha quem eu sou. Não importa, se você é semente, então você terá que ser como Deus é. Porque a lei de Deus da reprodução diz que cada semente produz segundo sua espécie. E se Ele é a palavra, então nós temos que entrar nos mesmos pensamentos divinos, na mesma avaliação, na mesma valorização de sua glória como nosso Pai e em sua imagem. E se Ele é a palavra, é a única imagem que podemos também expressar, a imagem do Pai, a imagem da palavra. Amém? E Paulo disse em Filipenses 2:2, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Amém. Oremos. Pai bendito, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho, que nós oramos a Ti nesta hora, confiando em Ti, confiando no Teu poder, confiando na avaliação Tua, e pedimos que o Senhor coloque Teus pensamentos em nós, e à medida que Tu muda as nossas mentes, os desejos do mundo serão deixados de lado, os sentimentos pelas coisas do mundo serão suplantados por sentimentos dos céus. Os desejos que teremos pelas coisas do mundo
começamos a ter novos desejos pela vida eterna, uma vez que sabemos que tudo isso daqui é passageiro, que tudo vai ser queimado, tudo vai ser devorado, e como diz a tua palavra, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque quem ama o mundo não tem o amor de Deus sobre ele. Mas, Pai, se o teu amor está em nós, então amaremos as coisas que tu amas, e tu amas as coisas corretas, perfeitas, justas e boas. E é para próximo do Senhor que nós queremos estar a cada dia. Então ajuda-nos a viver de acordo com a tua vontade e a tua palavra. Colocamos diante de ti nossos irmãos e irmãs, os pedidos de orações que têm vindo à frente. Tu sabes todas as coisas, tu conheces cada necessidade, tu conheces cada coração. Cumpra a tua vontade sobre a vida de cada um dos meus irmãos e de minhas irmãs. E aqueles que ouvem através da internet agora, que eles também sejam ajudados, Pai. Aqueles que ouvirem este culto, a gravação no futuro, que eles possam receber a mesma bênção, a mesma unção, porque a tua palavra é viva e ela permanece para sempre. E assim como a vida, ela passa de etapa em etapa e muda de estágio e vai se multiplicando, que a vida que há na tua palavra possa vivificar os nossos corpos mortais e que possamos a cada dia, com alegria em nossos corações, expressar a vida de Deus através das nossas vidas. No nome de Jesus, o teu Filho, oramos e te pedimos. Amém. Amém. Que a beleza de Cristo se veja em mim, toda sua admirável pureza e amor. Vem tu, chama divina, todo meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. Deus os abençoe, meus irmãos, Deus os guarde. Vou contar-vos o que eu penso do meu mestre, como dele recebi a luz e a paz. Ele mudou-me, eu bem sei completamente, como Cristo nenhum outro satisfaz. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como ele ama a mim, com a vida toda cheia de pecado, com desvelo e com dor no coração. Ele ergueu-me com seus braços de ternura, deu-me gozo, deu-me paz, consolação. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como ele ama a mim. Cada dia ele vem com segurança, mais e mais a revelar o seu amor. Como anelo compreender completamente este amor tão divinal, restaurador. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como ele ama
Meu maior desejo agora é amá-lo, proclamar o que ele fez para me salvar. E cantando este amor inigualável, espero em Deus a minha vida continuar. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como ele ama-me. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como ele ama-me. Amigos ouvintes, se você deseja entrar em contato conosco, por e-mail você pode escrever para doutrinadamensagem@gmail.com.